Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que, dentro do possível, você esteja bem. Hoje vamos falar sobre uma data carregada de significados, o Dia de Finados. Uma data em que, tradicionalmente, celebramos a memória daqueles que já partiram. Mas, além disso, vamos explorar a história desse dia, seu contexto cultural no Brasil e também como ele é celebrado em algumas outras partes do mundo. Também vamos discutir como o luto se manifesta em momentos como esse, quando famílias se reúnem para lembrar de seus entes queridos e como cada pessoa pode vivenciar essa experiência de maneira única. No final, ainda vou compartilhar algumas sugestões de atividades que podem ser feitas nesse dia, como uma forma de homenagem. Mas antes, se você chegou até aqui através do link ou da indicação de algum amigo, muito prazer, eu me chamo Priscila Gaúna, sou psicóloga. Tenho 4 anos já de experiência nessa área do luto e sou a responsável pelo projeto Vale Lutar, que conta com esse podcast e também com o grupo online de acolhimento ao enlutado. Se você quer entender um pouco mais sobre os aspectos do luto, te convido a ficar aqui até o final e refletir sobre esse episódio. Caso alguém que você conheça esteja vivenciando o luto, envie esse episódio para essa pessoa também. E antes da gente continuar, eu quero te pedir para curtir esse conteúdo, se inscrever aqui no podcast, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma de áudio, como Spotify ou Deezer. E não se esquece, por favor, de avaliar esse conteúdo. Isso é muito importante para mim, para que mais pessoas que estejam vivenciando o luto ou que estão querendo entender um pouco mais sobre o tema possam receber esse conteúdo também, assim como você. Quero começar esse episódio com um texto sobre o Dia de Finados que escrevi há um tempo e que trago aqui para compartilhar com vocês. Hoje pode ser um dia difícil para você. Talvez a percepção da ausência fique mais forte. Talvez hoje se lamente mais. Ou não. Talvez você consiga celebrar por perceber o quanto você teve sorte ou bênção de ter aquela pessoa fazendo parte da tua jornada. Talvez você ore. Talvez chore. Talvez o riso seja amargo, ou talvez te liberte. Talvez tenha visitado um túmulo no cemitério. 2. Vários. Talvez, como forma de homenagem, hoje se arrisque a comer aquele que era o prato predileto da pessoa que você ama e que não está mais aqui. Talvez hoje você tenha relembrado histórias com sua família ou amigos. Talvez tenha preferido silêncio. Talvez hoje seu coração esteja em pedaços. Talvez, apesar da saudade, esteja em paz. O luto é uma vivência única, individual e subjetiva. Meu desejo é que você viva esse dia com toda a verdade possível e com amor. Muito amor. Fiz uma pesquisa sobre a origem do Dia de Finados e encontrei que ele remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu a data oficial de 2 de novembro como um dia dedicado à memória dos falecidos. A escolha desse dia, logo após o Dia de Todos os Santos, não foi por acaso. Ele se tornou um momento para que as pessoas pudessem rezar pelas almas daqueles que já não estão mais entre nós. No Brasil, essa tradição foi se consolidando ao longo dos séculos, né? E hoje é uma das datas mais marcantes do nosso calendário. Milhares de pessoas visitam cemitérios, levam flores, acendem velas em memória de seus entes queridos. Mas o que torna o Dia de Finados no Brasil especial não é só a sua religiosidade, mas também a forma como ele reflete nossa cultura. Por aqui, esse costuma ser um dia de mais reflexão, né? Podendo ser um dia mais emotivo para algumas pessoas e com ritualizações como as visitas ao cemitério, orações e preces e algumas celebrações religiosas. E enquanto o Dia de Finados tem suas raízes no cristianismo, em outras partes do mundo também encontramos celebrações semelhantes, mas com características únicas. No México, por exemplo, temos o famoso Dia de los Muertos, que acontece nos dias 1 e 2 de novembro. E diferente da atmosfera mais sombria, mais reflexiva, né, do Dia de Finados aqui no Brasil, o Dia de los Muertos é colorido e muito festivo. Então as famílias montam altares com fotos, comidas, bebidas, objetos que eram queridos pelos falecidos, né, acreditando que neste dia as almas retornam para visitar os vivos. É uma celebração da vida e da morte como parte de um ciclo natural, né? Acredito que essa é uma boa lição que podemos aprender com os nossos amigos mexicanos.
E na Ásia também, há celebrações como o Festival de Obon, no Japão, onde as pessoas homenageiam os ancestrais, eles acendem lanternas, visitam cemitérios, ofertam a comida, bebida aos seus mortos, dançam em festividades comunitárias. Então, essas são só algumas, mas existem várias outras, né? Então, essa variedade de celebrações ao redor do mundo nos mostra como a relação com a morte é culturalmente moldada, né? E como cada sociedade encontra formas próprias de lidar com a perda. Agora, eu quero falar com vocês sobre o luto, né? Especialmente em datas como o Dia de Finados. Sempre falamos aqui que o luto é uma vivência altamente individual, né? E mesmo dentro de uma mesma família, a forma como cada membro lida com a perda pode variar bastante. E é importante entender que isso é normal. Também precisamos nos atentar para o fato que, de forma geral, na vivência do luto, nós alternamos aí entre momentos em que você olha mais para a perda, né, que é quando aqueles sentimentos que relacionamos ao luto, como a tristeza, a dor, a saudade, podem ficar mais intensos. E também você olha para momentos onde você foca mais na vida, que é quando você, por exemplo, se dedica às tarefas diárias, como o trabalho ou os estudos. Então, esse movimento oscilatório, onde em um momento olhamos para a perda, em outro olhamos para a vida, nos ajuda a encontrar equilíbrio em meio à dor. E o Dia de Finados pode fazer com que você tenha momentos intensos com esse olhar mais voltado para a perda, né? Então mais cheio de saudade, de tristeza, talvez uma angústia, né? E tantos outros sentimentos que podem vir junto com o luto. Nós sabemos que o luto ele é muito profundo e que quando perdemos alguém, estamos rompendo um vínculo, né, que foi construído ao longo de toda uma vida, ou de anos, enfim, depende do seu tempo com aquela pessoa, mas é um vínculo que foi construído. E é natural que isso gere uma dor intensa, né? E que cada pessoa sinta essa ruptura de maneira única. E aí depende muito da profundidade e da qualidade do vínculo que tinha com quem partiu. Quando uma pessoa morre dentro de uma mesma família, como eu falei um pouquinho antes, todo esse sistema familiar é impactado, né? Então as dinâmicas também podem mudar ali dentro. Às vezes, o luto de um familiar pode ser até reprimido ou ampliado por conta do luto da outra pessoa, né? O que pode gerar alguns conflitos, ou por outro lado, pode fortalecer aí laços de solidariedade, laços de apoio, né? Então, quando uma pessoa da família consegue ajudar a outra, né? Ou não, quando de repente você percebe que uma pessoa que você ama muito está sofrendo demais, e aí você em alguns momentos pode se sentir responsável também pela dor da outra pessoa. Então, essa vivência do luto dentro do contexto familiar pode acontecer de diversas formas, né? Então, o que eu quero dizer é que dentro de uma família, por exemplo, um pai pode lidar com a morte de um filho de forma muito diferente da mãe, né? Ou um irmão pode sofrer de maneira muito diferente do outro, mesmo que tenham perdido a mesma pessoa. Se você acompanha nosso podcast já há mais tempo, vocês sabem que eu já trouxe isso em outros episódios, né? Então, esses diferentes tipos de vínculo, aliado a diversos outros fatores, né, como por exemplo a história de cada pessoa, as experiências, elas resultam em experiências do luto muito distintas. De forma geral, a tendência é que o passar do tempo, somado ao trabalho do luto, faça com que essa experiência do luto pareça menos intensa. Mas essa vivência não é linear, né? E datas como o Dia de Finados podem trazer à tona lembranças muito intensas, reavivando, né, aquela dor que já estava um pouco mais quietinha. Mas ao mesmo tempo ele também oferece a oportunidade de revisitar essas memórias com carinho, né? Sabemos que cada um vive esse dia de forma muito particular. Algumas pessoas podem preferir não fazer atividade nenhuma relacionada à pessoa que faleceu. Outras sentem a necessidade de homenageá-las de alguma forma. Outras ainda talvez não consigam fazer nada nesse dia, né? Por se sentirem imersas ali na dor da saudade. Acredito que o importante é ser muito sincero ou sincera consigo mesmo,
Quer exercer alguma atividade para homenagear seus mortos? Faça. Nada disso faz sentido para você? Não tem problema. Você não vai fazer porque não consegue? Busque estar, então, pelo menos com uma pessoa com quem você pode conversar, pode chorar se preciso for, né? Caso faça aí sentido para você. Mas se você está vivendo um momento que a dor ainda está muito profunda, talvez seja interessante você ter uma pessoa por perto nesse momento, né? E se você gostaria aí de fazer alguma coisa, mas não tem ideia do que pode ser feito, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias. Então, essas atividades podem ser feitas em família ou individualmente. E a intenção aqui é de trazer uma sensação de conexão, de homenagem e de honrar a memória daquela pessoa. Então, você pode visitar o cemitério. Essa é a forma até mais tradicional, né, de homenagem no Brasil. Muitas famílias levam flores nesse dia, acendem velas, aproveitando aí um momento para rezar, ou simplesmente refletir sobre as lembranças deixadas por aqueles que partiram, os ensinamentos que essa pessoa trouxe. Ou então pode visitar algum lugar que era importante para vocês ou para aquela pessoa. Outra ideia é a de criar um altar em casa. Então, para aqueles que não podem ou preferem não visitar o cemitério, uma alternativa é montar um pequeno altar em casa, né? Então, pode ser com uma foto, algumas velas ou objetos que tenham significado, né? Então, essa prática permite até que o luto seja vivenciado em um espaço um pouco mais íntimo. Uma outra possibilidade é que você pode escrever uma carta, né? Ou iniciar um diário do luto, se faz sentido, né? Escrever pode ser uma forma muito poderosa de expressar aquilo que você não consegue falar, né? Você pode escrever uma carta para a pessoa que se foi, compartilhando sentimentos, memórias, ou até mesmo coisas que gostaria de ter dito. Então você pode guardar essas cartas, né? E isso pode te ajudar a construir até uma ponte emocional com a memória desse ente querido, ou você pode também queimá-las, né? Em um lugar, claro, seguro, como uma forma simbólica, né? De enviar a sua mensagem. Compartilhar as histórias e as memórias pode ser muito bom. Então, reunir a família e amigos para contar histórias sobre o ente querido é uma maneira de mantê-lo vivo na memória coletiva, né? Essas conversas podem trazer risos, lágrimas, talvez algum conforto e, ao mesmo tempo, pode fortalecer laços familiares. Outra possível forma de homenagear é realizar uma doação em nome da pessoa falecida, né? Fazer o bem em nome de quem partiu pode ser uma maneira muito bonita de honrar sua memória. Pode ser uma doação para uma causa que a pessoa apoiava, ou se faz sentido, né, para você, você pode dedicar algum tempo para uma ação voluntária para a causa que essa pessoa apoiava. Você ainda pode cozinhar uma refeição especial, cozinhar o prato favorito daquela pessoa e compartilhar isso com a família pode ser uma forma reconfortante e até emocionante de lembrar dos momentos felizes vividos juntos. Então, assim, essas atividades são apenas sugestões, e claro, são só algumas, mas a maneira como você escolhe homenagear os seus mortos é única. O importante é que esse momento tenha significado para você e que te traga algum conforto ao lembrar daquelas pessoas que deixaram marcas tão profundas na tua vida. Se você está vivenciando o luto, saiba que não precisa passar por este momento sozinho ou sozinha. Se sente que precisa de um espaço para compartilhar sua saudade com outras pessoas, nosso grupo de acolhimento ao enlutado acontece de forma virtual, é gratuita e você pode se inscrever diretamente pelo nosso site. Eu vou deixar o link lá na descrição do episódio, tá bom? Para você que ficou até aqui comigo, muito obrigada pela companhia. Espero que nossas reflexões e essas sugestões tenham trazido algum conforto ou inspiração para honrar aqueles que já partiram. Aproveita e envie esse episódio para algum amigo ou familiar. No próximo episódio, vamos falar sobre o que fazer com a dor de perder alguém amado. Te espero. Um abraço. Até lá. Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.